Dragon Ball. Ah, Dragon Ball. Uma das poucas obras japonesas que causou tanto impacto cultural no mundo dos animes que até mesmo furou a sua bolha, tendo diversas pessoas que muitas vezes nem sabem o que significa a palavra anime, mas que já ouviram falar ou até mesmo assistiram essa obra que foi criada por Akira Toriyama, que infelizmente nos deixou há exatamente um ano atrás, mas que antes de partir, sem ao menos saber que seria sua última obra, ele estava produzindo Dragon Ball Daima, que será o assunto desse vídeo. Daima, que surgiu, segundo o próprio diretor do anime, como uma espécie de reimaginação do Dragon Ball GT, só que dessa vez contando com a participação do Akira Toriyama durante a produção e até mesmo na história. O anime se passa basicamente entre o final da saga Buu e o início do Dragon Ball Super, e ele por sua vez é focado no Makai, o reino demoníaco da onde o Dabura veio, que é um mundo que já foi apresentado inclusive durante Dragon Ball Z através do Dabura, mas que até então nunca havia sido explorado. A história do anime já inicia mostrando os antagonistas da história, que a princípio parece apenas um bando de bucha, mas eu prometo, cara, no final do anime isso vai melhorar um pouco, tá? Enfim, esse é o Degesso, que é um irmão do Shin e servia diretamente ao Goma, que era o próximo depois de Dabura a assumir o trono do Makai. E por causa de Dabura estar desaparecido, eles estavam fazendo uma espécie de react da saga Buu para saber aonde o Dabura estaria, se deparando com Babidi e todo o resto que aconteceu na saga Buu, né? E através desse recap ele percebeu que agora ele era o rei, já que o Dabura morreu no meio dele, né? E bem, cara, essa mini recapitulação dos eventos anteriores são lindas, cara, com um traço muito bem parecido com o do mangá e com uma animação de extrema qualidade. E quem estava escondida também vendo todo esse recap e apareceu logo depois do fim foi Arinso, que também era uma irmã do Shin, e que só de olhar pro modo dela falar você percebe a ambição em sua voz. E ela era uma cientista daquele lugar, e o Goma estava pensando em não continuar os patrocínios às pesquisas dela agora que ele virou o Rei Demônio. E então ela decidiu plantar uma sementinha da discórdia na mente dele, perguntando se ele não estava preocupado com aqueles guerreiros que ele acabou de ver que derrotaram até mesmo o tão invencível e brutal Majin Buu. E se caso essas pessoas se rebelassem e invadissem o Makai, o que ele faria? O Goma teria alguma chance? E foi bem efetivo, tá? Porque mesmo com o Degesso falando que não tinha o menor sentido isso ocorrer, o Goma ficou meio que com a rosca na mão de isso acontecer. E então ele estava planejando alguma coisa para impedir pelo menos essa chance. E o método ao qual ele achou foi ir até a Terra e pegar as esferas do dragão de lá para desejar que eles se tornassem crianças, porque na cabeça deles, se eles se tornassem crianças, eles não teriam tanto poder assim. Caracas. E bem, o Makai tinha também algumas esferas do dragão, basicamente 3, só que elas eram protegidas por seres extremamente poderosos, o que impossibilitava o Goma de ir até elas. Então ele chama o Degesso e o criador das esferas do dragão do Makai até a Terra para fazerem esse pedido. Essa viagem entre dimensões acontecia através de um ser chamado Arp-sama, que basicamente era uma central de teletransporte para alguns pontos salvos de alguns universos. E um desses pontos salvos era o templo do Kami-sama, e eles foram até lá logo de cara. E quando chegam lá, eles vão lá amedrontar o Dendê e já fala de cara sobre uma característica extremamente importante para perceber se um ser veio do Makai ou não. Porque todo mundo que nasceu no Makai tinha orelhas pontudas e não orelhas redondas. Então sim, os Namekuseidins vieram originalmente do Makai, assim como o Senhor Popo. E o Neva já mostra logo de cara do porquê o Goma levou ele até ali. Porque sem o menor esforço ele conseguiu atrair todas as 7 esferas do dragão até onde ele estava e ainda tornou elas usáveis, porque elas tinham usado nem alguns meses antes, que eles usaram muito provavelmente ou na saga Buu ou para fazer eles esquecerem, o mundo esquecer no Majin Buu. Mas eu acho que foi a segunda opção, né, que aconteceu meses depois do término da saga Buu. E bem, o Neva estava extremamente suspeito quando ele falava com Goma, parecendo se fingir de desentendido, de velho caduco, mas
tá óbvio que ele só está tentando enganar o Goma pra alguma coisa. Tanto que o motivo dele estar ali foi porque o Goma prometeu que o terceiro desejo das esferas do dragão seria usado por Goma para dar mais 1000 anos de vida para o Neva. E então eles dão um nocaute no Dendê e invocam o Shenlong, com Goma desejando que todos aqueles que lutaram contra o Majin Buu se tornassem criança. E aí começou uma encheção de linguiça danada do Shenlong, que claramente não queria fazer esse pedido e por isso pediu um monte de especificações para o Goma. E quando não tinha mais nada para ele enrolar, ele concedeu o desejo. Porém, ele ainda meteu outro migué, tá? Ele falou que 3 desejos era apenas para os clientes fiéis e não aqueles que acabaram de começar. E então saiu vazado dali, né? E bem, os guerreiros Z estavam numa festinha de aniversário do Trunks. Inclusive o próprio Shin e Kibito estavam lá. E lá vem a bomba, né? Porque parece que foi meio retconizado de como eles se desfusionaram, já que no Super eles aparecem fusionados antes de pedir para o Porunga desfusionar eles, né? Mas aqui não, aqui eles falam que eles se separaram pedindo apenas para o Majin Buu absorver eles, porque existia um gás lá dentro do Majin Buu que poderia desfazer a magia da fusão, confirmando que o que separou no Vegito não foi o retcon do Super, mas sim o original, né? Que ele teorizou que talvez foi o corpo do Buu que desfez a fusão, né? E foi isso mesmo, segundo o Daima. E então, durante essa festa, todos os adultos são transformados em crianças de aproximadamente 6 anos. E as que já eram crianças se tornaram bebê. E acredite se quiser, só esse pedido realmente fez uma diferença absurda na força dos personagens. E que inclusive foi uma ideia do Akira todos virarem crianças, já que o diretor do anime revelou em uma entrevista que a ideia original era seguir aproximadamente como foi o GT e só o Goku virar criança. Uma ideia interessante em enjuvenescer todo mundo e deixar eles com uma idade tão baixa para não ter tanto poder. Só que aí eu me pergunto por que o Goma pensou nisso, né? Porque durante o recap ele viu o Gotenks e viu a força absurda que ele tinha, né? Mas vamos relevar aqui, né? E obviamente o Goma fica arrependido do desejo dele ter sido transformar todo mundo em criança e não ter pego o terceiro olho, que era um lendário olho do Makai, que era muito usado pelos reis muito tempo atrás, porém, em algum momento da história, ele se perdeu. E o Goma, né, queria isso pra ficar mais poderoso, mais forte, né? E obviamente ele queria que o Neva usasse de novo as esferas do dragão, mas o Neva dá aquele miguezinho falando que ele não conseguiria fazer isso 2 vezes consecutivas, nem com seus poderes. O que eu duvido, né, porque ele criou os Tamagamis que tem um poder absurdo. E vocês vão ver quando eu chegar na parte deles no anime, né? Mas enfim, óbvio que todo mundo lá na festa do Trunks estava em pânico. Com exceção das mulheres que gostaram de ter uma pele mais fofa, eu acho, mais jovem, né? E o Kuririn, porque bem, ele já era pequeno, então não mudou muita coisa, né? Vale também citar que o Mestre Kami tá parecendo um bucha. E bem, o Dedê voltou a ser um bebê, né, e por Namekuseidin ser extremamente valiosos lá no Makai, por quase não existir eles lá, né, o Goma decidiu levá-lo junto com ele para lá como uma espécie de sequestro, né, e depois volta para o Makai como se nada tivesse ocorrido. Enfim, por ter sentido uma presença desagradável alguns minutos antes vindo direto do templo do Kami, o Shin notificou para o Goku e os seus amigos e então eles vão até lá com a ajuda do Kibito até o templo, porque o Goku não estava conseguindo sentir o Ki do Dendê porque ficou extremamente baixo. Do Dendê não, do Mr. Popo, né? Enfim, ele informou tudo o que aconteceu ali. E o engraçado é, quando ele citou Neva, o Piccolo aparentava já saber que nome é esse. E é meio irônico porque alguns filmes depois o Piccolo esquece que ele tem uma habilidade de crescer, mas ele não esqueceu da porra do Neva, né? Mas roteiros, né? E o Shin revela que ele veio do Makai sim e que ainda tinha a nave que ele usou para se transportar entre mundos e pediu pro Kibito buscar lá no mundo dos Kaioshin. Porém, quando ele pegou e chegou ali, eles tentaram ver se estava funcionando ainda, mas infelizmente ela foi quebrada durante a batalha do Kid Buu contra o Goku. E então a Bulma fica responsável por tentar dar um conserto naquela máquina, algo que duraria 10 dias. E então o Goku, que não estava conseguindo se equilibrar bem no seu próprio corpo, não tinha nenhuma noção do seu Ki ainda, né? Ele decidiu ficar ali treinando, o Vegeta também, durante alguns dias e ao se passar 2 dias ele percebeu que a noção espacial dele estava muito ferrada.
E a parte mais fácil para ele fazer isso, então, foi ir até o Mestre Karin para pegar de volta o bastão mágico. Só que ele recebeu a notícia que não estava ali o bastão mágico e que estava com o Kami, que bem, o Mestre Kami estava usando o bastão mágico de varal. Mas beleza, o Goku pegou lá e foi novamente até o templo do Kami-sama. E enquanto isso estava acontecendo, o Kibito estava explicando para todo mundo sobre uma migração em massa que aconteceu tempos atrás do Makai até o mundo exterior, que é como chamava o mundo normal do Dragon Ball. E que foi nisso que ele e o Shin vieram para cá. Migração essa que poderia ocorrer livremente no começo, porém, em algum ponto da história, o rei demoníaco percebeu que poderia dar alguma merda e decidiu limitar o uso do Arp-sama apenas para pessoas que tinham autorização, porque ele temia que alguém muito forte do mundo exterior pudesse influenciar lá, né? Por exemplo, os deuses da destruição. Já sobre os Namekuseidin, eles saíram do Makai porque eles não gostavam de receber ordens. E eles recebiam ordens que nem uns condenados lá no Makai por causa da propriedade de magia que eles possuíam, né? Eles conseguiam manipular muito bem magia. Enquanto todo mundo estava jantando, do nada veio uma nave direto do Makai até o templo do Kami. Eles estavam achando que era o Goma que voltou ali para fazer alguma maldade, alguma coisa assim, mas na verdade era alguém que eles nunca haviam visto antes, que era o Glório. O Macaiano, se eu posso dizer assim, acabei de inventar essa palavra, que era bastante educado, ao mesmo tempo que era bastante suspeito. E ele chegou até lá dizendo que ele veio buscar algumas pessoas para tentar desbancar o reino do Goma. E que ele era apenas um emissário que veio direto do terceiro mundo do Makai, a mando de um rei que tinha lá. E o Shin, temendo que o Goku fosse manipulado por causa que ele é muito inocente, decidiu ir até o Makai junto deles por desconfiar bastante do Glório. Porque, sei lá, vai que o Glório traiciona e aprisiona o Goku em La Habitación del Tiempo e assim vira o Kakumei, né? E o Vegeta então ficou para trás treinando e esperando o momento que a Bulma conseguisse consertar a máquina do Shin. A nave, no caso. E então, depois do Goku se passar por um Majin e eles conseguirem a autorização do Arp-sama, eles vão direto até o terceiro mundo do Makai. E contextualizando o que era o Makai, ele era dividido em 3 mundos, com o Goma ficando no primeiro. Porém, o Glório não tinha permissão para fazer uma viagem direta para lá, sendo obrigados a avançarem progressivamente, fazendo até mesmo o Shin desconfiar um pouco do Glório, já que ele só conseguiu usar o Arp-sama porque trabalhava no primeiro mundo para alguém, e não porque ele trabalhava para o rei do terceiro mundo. E foi por isso que ele estava conseguindo usar o Arp-sama, mas enfim. Também existia uma passagem direta entre os 3 mundos que qualquer um conseguia transitar, porém ela foi selada há muito tempo. Chegando no terceiro mundo, eles se depararam com um mundo com uma aparência desértica, com diversas ilhas voadores que tinham vulcões, e esses vulcões expeliam diversos gases, o que fazia o lugar ter um certo fedor e também o ar ficar pesado por causa desses gases. E também possuía ali um mar que, segundo o Glório, causava morte instantânea para aqueles que tocassem nele. E não era só isso não, porque também possuíam diversos bandidos no lugar. Mas nada que uma 38 do Glório não resolveu. E então eles vão até uma cidade ali perto para se hospedar pela noite. E quando foram comer num bar perto daquele hotel, são cercados por sujeitos mal encarados. Mas o Goku e o Glório cuidam facilmente deles, sem qualquer esforço. Mas os mesmos sujeitos quiseram se vingar e roubaram o avião do Glório à noite. Não se pode ter nada no Rio de Janeiro do Makai, né? E então eles andaram um pouco de pé à procura de um avião, tendo a ideia de ir até o rei que contratou o Glório, né, para tentar pegar um avião emprestado. E no meio dessa caminhada eles foram atacados por predadores e bandidos no caminho, mas nada grave. Até eles acharem uma loja no meio do nada, aonde eles aproveitaram para comer. Eu comia calango quando era menino. E o Goku comprou alguns insetos que ficavam lá, que tinham algumas propriedades bem interessantes, sendo um inseto que tinha uma propriedade parecida com as sementes dos deuses e outro que tinha uma propriedade parecida com uma fusão. Será que a gente vai ver uma fusão em Daima ou no futuro do Super? Veremos. O Glório então procura os donos daquele estabelecimento e começa a barganhar por algum avião. Porém ele só tinha uma coisa chamada
semente do céu, que era uma espécie de semente que, bem, ela, quando você cortava o bagaço dela, eu posso dizer assim, eu não sei, ela ganhava um impulso do caramba para cima. Então eles iam usar como uma espécie de catapulta, com eles pagando algum dinheiro do Makai para usar isso. Agora, caminhando de novo no meio do caminho, o Goku se lembra que o Piccolo citou que no Makai tinham algumas esferas do dragão, e ele pediu mais informações sobre elas para o Glório. Nossa, acabei de falar que não Cebolinha. E o Glório disse que no Makai existiam 3 esferas do dragão, cada um em cada mundo do Makai, né, que era dividido em 3 mundos. E elas eram protegidas por Tamagamis, e para você pegar você tinha que desafiar eles. Mas esses Tamagamis eram tão fortes que nem mesmo o Dabura conseguiu derrotar ele durante seu reinado. O que me faz crer que se o Goku conseguir solar um desses Tamagamis, já coloca ele um pouco no nível acima do Dabura, e a gente sabe mais ou menos o power scaling que ele tá atualmente, né? E o Goku então sugere usar essas esferas do dragão para voltarem a ficar adultos novamente, para resgatarem o Dendê. Porém, o Glório sugere um uso mais eficiente dessas esferas do dragão, aproveitando as da Terra, para eles pedirem que o Dendê volte a eles, né? Eles recuperem o Dendê do sequestro e usem as esferas do dragão da Terra para se tornarem adultos novamente e depois voltar pro Makai e matar o Goma e essas coisas, né? E quando finalmente avistaram uma cidade para beber água ou comer alguma coisa, eles dão de cara com a tropa do Haddad cobrando impostos abusivos dos cidadãos de lá. E era um imposto bem abusivo, realmente. Se você não pagasse 3 moedas de ouro para eles, bem, eles tiravam tempo de vida da pessoa. Imagina uma pena dessa só porque você não pagou imposto, né? E essa pena só ficou branda assim depois do Goma assumir e fez uma reforma tributária no Makai. E as pessoas ali não podiam fazer nada, nem sequer fugir, porque eles possuíam uma coleira no seu pescoço que tinha um rastreador e até mesmo um sistema de atração e de choque. E o Goku naquele momento não estava mais aguentando ver aquilo, e quando ele decide intervir, apareceu uma figura mascarada no meio da multidão tentando dar uma de herói. Porém, deu ruim. O que fez o Goku intervir, né, e deu conta da PM do Makai em uma luta bem coreografada usando o bastão mágico. E depois de fazer isso, eles saíram da cidade, né, e quando estavam saindo, tão de cara com aquela figura mascarada que tirou a máscara perguntando quem eles eram. E bem, essa é a Pansy, que acompanha eles até o castelo mesmo contra a vontade do Glório. E nesse ponto da história temos a primeira piada recorrente do Goku pronunciando o nome do Glório errado. O que não faz tanto sentido para nós brasileiros, mas provavelmente para os japoneses é um nome meio difícil de pronunciar mesmo. Então o Goku erra toda hora, né? E cara, a expectativa de vida do terceiro mundo era extremamente alta, tá? Podendo chegar até mesmo aos 1000 anos. Mas a própria Pansy diz que comparado às outras espécies que possuíam nos outros mundos no Makai, essa expectativa de vida era bem baixa. Teorizo eu que talvez os anos deles sejam calculados de maneira diferente, né? Já que a gente calcula pelo sol e talvez não seja no mesmo modo eles, né? Já que a Pansy que é claramente uma criança de esteira, 82 anos. Mas eu também não descarto os anos serem contados que nem na Terra, tá? O fato é que convertendo para a idade humana, ela deveria ter aproximadamente 8 anos, né? Ela então os guia até o castelo, onde revelou para ele ser a princesa dali, e os levam até o rei. E lá ele realmente pediu para derrotarem o Goma, porque ele não estava sendo nem um pouco um rei flexível, como a gente pôde ver. Mas algo chama a atenção do Shin dali, que era que aparentemente quem procurou o rei primeiramente foi o Glório, e não o contrário, fazendo a narrativa do Glório ficar meio confusa. Mas enfim, o rei concorda em dar a eles um avião, mas pede para o Goku provar a sua força, e assim ele o faz batalhando com os melhores guerreiros do castelo e conseguindo derrotar numa boa. E antes de partir, o Shin pediu para aquele rei se eles podiam fazer algo sobre os outros que estavam no mundo exterior e queriam ir até lá. Então o rei manda esse ser aí chamado Ibis, que é um daqueles personagens que consegue ter até uma certa graça mesmo não tendo reação nenhuma. E a Pansy se junta ao grupo do Goku porque ela sabe fazer manutenção de máquina, né?
né? E logo eles vão precisar, pois levaram bagagem demais no avião e o avião caiu logo em seguida. A manutenção foi rápida, porém eles quase foram pegos por alguns policiais que estavam à procura do Goku. Porém, para a sorte deles, o Goku naquela hora tava no meio do mato cagando. Voltaram pra viagem após isso, e é nesse momento da história que a gente sabe a origem da raça do Shin, que eles eram chamados de Glindes, e basicamente eram seres assexuados, por mais que possuíam características de sexos diferentes, né? Só via a doutora Anrinço, né? Mas eles eram seres assexuados que nasciam através de árvores num planeta que localizado no segundo mundo do Makai. Porém que infelizmente essas árvores morreram muito tempo atrás e não geravam mais Glindes. Aqueles que nasciam da mesma árvore eram considerados parentes, praticamente irmãos. E por isso o Shin era parente do Dagesso e da Anrinço, porém não era do Kibito e do Supremo Senhor Kaiô. Então, como estava de noite, eles foram até uma caverna ali perto para terem um pouco de descanso. E é revelado também que o Goku é porco, ele só toma banho quando ele quer, não é diariamente. É o famoso só toma banho no sábado. E aqui é revelado para nós que o Glório havia sido contratado pela Anrinço. E quando eles estavam dormindo, do nada, o Minotauro aparece e os acordam para comer eles. O Glório diz que lidaria com ele e o Goku disse que, com todo respeito, o Glório é um bucha e que deixasse com ele. E claro que o Glório não gostou dessa provocação e de ser subestimado e o desafiou no X1. E nesse X1 nós vemos como era a habilidade dele, conseguindo através da magia atirar diversos raios. O Shin até fica interessado em ver até onde o poder dele vai e pede pro Goku levar aquela luta a sério. Então o Goku usa o bastão mágico e dá um Romy Run no Glório, que consegue se recuperar e usa uma magia que parece um chicote elétrico e vai usar um ataque concentrado como recurso final daquela luta. O Goku então virou Super Saiyajin na hora e facilmente conseguiu counterar esse ataque e ainda mostra para o Glório que se ele tivesse levando realmente a luta a sério, ele poderia ter derrotado facilmente a qualquer momento o Glório. E eu não citei o Minotauro até agora, porque meio que ele tava só servindo a nível cômico mesmo, ele logo saiu dali aquele bucha. E bem, o Super Saiyajin, ele a todo momento no Daima é confundido com magia pelo pessoal, ficando no ar se realmente é ou não. Com o Goku até concordando que pode ser, mas que ele não sabe ao certo, né? Lá no mundo exterior, a nave finalmente ficou pronta, então o Kibito, o Piccolo e o Vegeta embarcam nela para ir direto para o Makai. Porém, ela meio que quebra antes disso acontecer. Porém, para a sorte deles, o Ibi chegou naquela hora para levá-los para o Makai, levando a Bulma, o Piccolo e o Vegeta, não levando o Kibito porque ele ficou para ficar cuidando do templo, e também a Bulma porque vai que alguma coisa dá errado e ela tem que consertar, né? E enquanto isso no Makai, a PM estava perseguindo a Pansy por causa do colar que ela tinha, que tinha uma espécie de rastreador, e abordam o grupo para fazerem uma blitz. O Glório, vendo que eles não atacaram de primeira, percebe que eles não tinham certeza que o Goku estava realmente naquele carro. E então o Shin e o Goku fizeram um plano bem bestinha. E então quando eles foram investigar os bancos, ele só deu um teletransporte sem ninguém ver atrás do Shin e se escondeu logo em seguida. Porém não era apenas o Goku que estava sendo perseguido por esses policiais, pois eles achavam que a Pansy poderia ser aquela menina que atacou eles com uma máscara durante a coleta de impostos. E então eles entram em combate com a PM, mas conseguem sair com um triunfo, porém com uma baixa bem importante, né? O avião foi quebrado novamente. Porém, para sorte deles, ali perto ainda tinha um avião abandonado da PM que acabou de atacar eles. Porém, o Shin, ele sabia algumas magias e percebeu que aquele colar era feito daquele mesmo minério, vocês lembram? Que quando o Gohan foi cortar com a espada Z, foi a espada Z que acabou quebrando? Bem, aquele minério tinha um macete para conseguir quebrar ele e o Shin fez uma magia qualquer e conseguiu. Falando que ia ensinar o povo do terceiro mundo mais tarde a fazer isso para se livrarem dessas correntes. E cara, é bem legal ver a reação da Pansy, finalmente ficando livre desse colar que atormentou ela por tantos anos de vida. E bem, ela pediu também para saber o nome verdadeiro do Shin. O nome dele era Naharé.
E então eles entram em contato novamente com o povo da Pansy e eles conseguem hackear aquele avião para saber a senha para viajarem no Warp-Sama e etc. E eles são informados que Vegeta e os outros chegaram no Makai. E então Goku só dá o recado deles irem reto, né, o grupo do Vegeta, que logo logo eles se encontravam. E então eles chegam até a cidade onde estava o Tamagami 3, e o Goku o desafiou. Esse Tamagami 3 possuía uma arma que parecia uma marreta, e os dois começaram lutando com suas retrospectivas armas, né, o Goku com o bastão mágico. E quando o Goku conseguiu quebrar a marreta do Zóio ao se transformar em Super Saiyajin, eles mudam e vão agora para trocação de socos sinceras. E chegando no clímax da luta, o Goku consegue enfraquecê-lo com um Kamehameha e depois dá um golpe em sua barriga, com o Tamagami se rendendo porque percebeu que não ganharia aquela luta mesmo ainda podendo continuar, e parte para a próxima e última fase do desafio, onde ele pegou diversos copos e usa a esfera do dragão como uma bola, embaralhando os copos numa velocidade absurda para o Goku adivinhar em que copo estava. O Goku obviamente conseguiu acompanhar a velocidade e acertou aonde a esfera estava, garantindo assim a esfera de 3 estrelas do Makai. Ao ser informada por Glório que ele já está com uma das esferas do dragão, a Erinso decidiu partir para o seu plano principal. Plano esse que não é de agora que ela já estava planejando, já que quando ela soube que o Majin Buu estava perto de despertar, ela correu para o mundo exterior na época para tentar coletar alguma amostra de sua essência, de sua pele no caso, né? Conseguindo achar essa brecha quando o Vegeta usou aquele seu golpe final e o Majin Buu ficou todo destroçado, né? E foi aí que ela conseguiu um fragmento do corpo dele. E então nos tempos atuais ela foi até a Marba, que segundo a Erinso foi a verdadeira criadora do Majin Buu, deixando óbvio que o Majin Buu era originalmente do Makai, até porque o nome dele é Majin, né, e que ele foi a causa de uma emigração em massa que ocorreu no Makai para o mundo exterior por causa do caos que ele estava fazendo naquele lugar quando ele foi criado. Voltando, ela estava usando aquele fragmento do Buu para tentar criar um novo Majin. E claro, ocorreu algumas falhas nessas criações. Só que dessa vez eles tentariam usando uma semente de Saibamen. E estava dando tudo errado porque a Marba aprendeu com seus próprios erros, né? E estava nessas tentativas priorizando o controle que a Erinso teria sobre o Majin que seria criado. Já que a última vez que ela não priorizou isso, né, deu ruim. A Erinso estava fazendo tudo isso pois tinha a ambição de se tornar a rainha do Makai e destronar o Goma. E então é criado o lendário Majin Buu, que gerou diversos memes na época pelo seu nome bem sugestivo, mas que com o passar da obra vocês vão aprender a gostar dele. O Ku então foi desafiar o Tamagami 1, e ele até lutava bem, mas não conseguiu dar danos expressivos no Tamagami, ao mesmo tempo que estava se cansando e até mesmo se machucando. E assim como o Tamagami 3 desistiu antes da hora contra o Goku, o Ku desistiu antes da hora porque sabia que não conseguiria o derrotar. A Erinso ameaçou demitir ele, mas ele deu muito de qualidade que ele poderia fazer para ela, parecendo que ele era até uma dona de casa, deixando até a Erinso impressionada com a personalidade que o Ku tinha. E nesse momento eu já estava gostando do Majin Buu, e aqui oficialmente eu declaro a inauguração do fã-clube oficial do Majin Buu. É nesse ponto da história que o Goma finalmente toma conhecimento que o Goku entrou no Makai e conseguiu uma das esferas. E então a turma do Goku aproveita para passar a noite no hotel. E até teve um rolê de uns bandidos tentando roubar as esferas do dragão, mas ninguém liga pra isso, né? E então eles marcam de se encontrar com o Vegeta e os outros perto do Warp-Sama para irem até o segundo mundo Makai. Mas eles têm que fazer um desvio no caminho quando chegou a amanhecer, porque meio que o Vegeta ele entrou em conflito no bar, assim como o Goku entrou na primeira noite no Makai. E então, assim como o Goku foi roubado, ele também foi roubado. Mas eles só chegaram lá, deram oi, o pessoal conheceu a Pansy e eles logo vazaram também. Falando que para eles esperarem que logo logo chegaria um avião ali enviado pelo rei. Mas beleza, né? Pra sorte do Vegeta, aquele grupo apareceu novamente querendo vingança contra eles. Mas eles, obviamente, são derrotados facilmente numa cena que foi até bem legal e bem coreografada. E então os bandidos que agora estavam derrotados contam onde estava o avião, eles pegam e vão até o Warp-Sama. Nada tão complicado, isso aqui só meteram no roteiro pra o episódio ter 23 minutos.
Ao chegar no segundo mundo, o Goma de imediato mandou a PM atrás deles. O Goku saiu da nave e derrubou todos os aviões da PM, porém, o segundo mundo era meio diferenciado do terceiro, já que era um mundo que possuía um imenso oceano e só algumas ilhas e ilhas voadoras, né? E por causa disso existia uma espécie que aterrorizava quem morava lá, os Krakens, que atacou eles desprevenidos, forçando-os a sair do avião e destruindo esse avião, sendo a única coisa que eles conseguiram tirar de lá a tempo foi a esfera do dragão. E então, para esperar o grupo do Vegeta, eles foram até o primeiro local que tinha terra, que eles encontraram, que era um antigo planeta que os Namekusins habitavam antes de irem para o mundo exterior, que era um lugar extremamente parecido com o Namekusen, né? Já que obviamente no mundo exterior eles tentaram ao máximo imitar o seu planeta natal, né? Enfim, o planeta tava só os destroços e a água do local parecia suja também. E então, quando o Vegeta chegou no segundo mundo, o Goku acendeu seu Ki e foi pedir carona e os guia até aquela antiga Namekusei. E o Piccolo, por mais que o Kami-sama tenha nascido depois dos Namekusins saírem do Makai, parecia reconhecer um pouco aquele lugar e achar ele familiar. E é nesse momento que o Shin deu um contexto em geral de como os reis do Makai tratavam aqueles Namekuseijins, já que por causa da aptidão mágica que eles possuíam, eles eram tratados quase como se fossem escravos do rei do Makai, né? E aqui vai a maior lore bomb de todo o Daima até o momento, já que praticamente dá um contexto geral de como o mundo exterior foi criado. E se prepara que lá vem história. O que acontece é que em uma era muito distante, houve um rei que queria expandir o seu reino, e então pediu para um ser chamado Super Majin Rimos para que ele criasse o universo. Esse Majin Rimos, que segundo o Shin, era a autoridade máxima do universo. E ele não criou apenas um universo, ele criou vários, né? E é daí que veio o universo 7, 6, vocês estão ligados, né? E esse mesmo ser selecionou um seleto grupo de Glindes para servirem como Kaioshins supremos nesses mundos, indo morar lá. E os Glindes que ficaram para trás no Makai ficaram morando perto da onde o Rimos ficava localizado. E como eu falei no início do vídeo, o trânsito entre Makai e mundo exterior era livre para qualquer um fazer. Porém, como eu falei, temendo algum ser extraordinário do mundo exterior querer tomar posse do Makai, o pai do Dabura, chamado Aburá, restringiu o acesso apenas para algumas pessoas em específico. E bem, o reino do Aburá não era nada pacífico, né? E por causa desse caos inteiro que o reino dele foi, os Glindes restantes migraram para o universo exterior, ficando apenas os Glindes mais ambiciosos no Makai, como a Arin Soyodegesu. E foi aí que mais tarde, né, quando ele se mudou para o universo, o Shin foi escolhido como um Kaioshin. Porém, o universo não era composto somente de espécies que vieram direto do Makai. Algumas outras espécies se formaram depois que o universo foi criado, como por exemplo os Terráqueos e os Saiyajins. E como já disse, para diferenciá-los era só olhar a orelha. Se fosse pontuda, era proveniente do Makai, né? E antes deles saírem daquela Namekusei, do nada o Neva apareceu na frente deles e ficou naquele joguinho de se fingir de gaga. Mas o Piccolo de cara já percebeu que ele tava se fazendo de louco, né? E o Neva começou a agir normal. Vale perceber que ninguém reclamou do cheiro dele. E eu tenho a certeza absoluta que esse velho trollou o Goma de propósito. Senhores, eu me caguei. O Neva conhecia muito o pai do Piccolo, e o Piccolo revela a conspiração do Neva, já que o Neva sabia que tudo isso que está acontecendo agora no reino do Makai poderia acontecer e que o Goma não seria um bom rei coisíssima nenhuma, né? Assim ele se fez de besta só pra ir junto com o Goma e, né, meio que por consequência do pedido que ele fez, trazer esses guerreiros Z para o Makai. Agora, se o desejo do Goma fosse algo um pouco mais perigoso, o Neva ia se fingir ainda mais de velho gaga para não ir com ele fazer isso, né? O Neva também só não usa o próprio poder para destronar o Goma pela ética dos Namekuseijins, que era não usar seus poderes para gerarem qualquer conflito de forma direta. Até porque o Neva era muito poderoso, pelo que a gente pode ver pelas suas magias que ele faz ao longo do Daima, né?
E essa última fala dele faz geral olhar para o Piccolo ali, a gente já sabe por quê, né? E eles decidem levar o Neva junto com eles porque o Neva sabia a linguagem Namek, né, para invocar o Porunga. E aqui um fato meio WTF é o Piccolo dizer que não se lembrava mais de como falar a linguagem Namek, tá ligado? O Piccolo, a gente não sabe se ele é um esquecedor profissional ou se ele sabe muita coisa, né? Porque ele lembra do Neva, mas não lembra que pode ficar gigante nem da própria linguagem do planeta natal dele, né? Mas beleza, né? Mas cara, falando aqui papo reto mesmo, eu achei que o Piccolo meteu um migué qualquer só pra ver o que o Neva estava realmente planejando, né? Enfim, o Neva continuava naquele planeta natal e no segundo mundo do Makai, pois tinha a esperança que talvez um dia os Namekudins voltassem para lá. E segundo ele, inicialmente as esferas do dragão do Makai funcionava parecido com a da Terra, né? Como uma recompensa para quem conseguisse pegar todas. Porém, quando ele viu que as pessoas erradas estavam de olho nas esferas, ele decidiu dificultar a obtenção delas, criando os Tamagamis. A Arinsu então vai até a Marbra fazer outro Majin, só que dessa vez ela iria arriscar ainda mais, tirando um pouco do controle que ela iria ter sobre ele para priorizar o poder. Então a Marbra decidiu usar toda a essência do Majin Buu que ela ainda tinha, assim criando o Majin Du, que era irmão do Ku. Desculpa a risada. E por ter muita essência, né, a sua aparência ficou um pouco parecido com o Majin Buu, inclusive a sua personalidade. Eu acabei de perceber que eu falei as 7 palavras proibidas no mundo do Dragon Ball. O controle do Du era meio que como se ele fosse um cachorro pidão, só que ao invés de ração, ele pedia chocolate. E então o Du vai lutar contra o Tamagami 1. E bem, o seu jeito de lutar é bem cartunesco e até mesmo um pouco divertido de se ver, sendo completamente imprevisível e aprendendo suas habilidades durante essa luta. E no meio dela, quando ele ia acertar um golpe, ele para e fica fazendo birra por chocolate. O Tamagami não entende nada e começa a atacá-lo sem parar, com o Du apenas fugindo e reencarnando uma espécie de ensino superior porque ele estava desviando de tudo. Até que o Ku chegou com o chocolate e deu para o Du virar o jogo, parecendo o glutão do Ben 10 pro momento, né, mandando logo uma energia de que sinistra pela boca após consumir esse chocolate. E eu acho que essa referência que eu botei aqui no meio do vídeo, só um pessoal de 20 anos vai entender, né, os que tem menos e mais provavelmente não, mas enfim. Assim ele força o Tamagami a ir em uma forma bufada para poder continuar essa luta. Mas nem isso foi o suficiente, já que o Du em apenas um momento conseguiu derrotá-lo. O teste final do Tamagami era o cálculo mental, mostrando diversos números aparecendo numa tela e perguntando para o Du o resultado final da soma deles. O problema é que esses números, além de serem exageradamente altos, passaram rápido demais na tela. Porém, para a sorte do Du e da Arinsu, o Ku tinha um intelecto um pouco mais avançado do que do Du, e impressionantemente ele conseguiu calcular tudo e cochichou bem baixo no ouvido do Du, assim acertando a resposta e com a Arinsu conseguindo uma esfera do dragão. O que é ruim aqui é que deu um pouco de pena do Ku, porque ele não foi reconhecido pela Arinsu, porque ela não ouviu ele cochichando pro Du. Infelizmente, né? O Vegeta é quem iria lutar contra o Tamagami 2, que não estava levando muito a sério o pedido de desafio por ele ser uma criança, até ver que o Neva estava o observando. E então, no modo base, o Vegeta até conseguia acompanhar o Tamagami 2, mas não tinha qualquer tipo de vantagem notável contra ele, piorando ainda mais quando o Kraken se meteu na luta e ele quase foi engolido, sendo forçado a virar um Super Saiyajin 1, que também não estava dando conta dos dois ao mesmo tempo. Então ele decidiu logo ir para o Super Saiyajin 2, aí sim ganhando vantagem sobre o Tamagami, e praticamente ele ia vencer ali, né? Até que o Neva queria um pouco mais de diversão nessa luta e deu um pequeno upgrade no poder do Tamagami temporariamente, dando um buff para ele, que voltou a ganhar a luta contra o Vegeta de forma esmagadora. E então o Vegeta, encurralado, decidiu ir um nível além para vencer a luta, virando um Super Saiyajin
3? Bem, vamos lá, né? Porque bem o Vegeta não usa esse nome e no final do vídeo a gente vai explicar o porquê, né? Mas bem, essa forma surpreendeu tantos nós espectadores, né? Por ver finalmente uma forma Super Saiyajin 3 canônica do Vegeta, mas até mesmo o Goku, que não fazia a menor ideia que ele tinha essa forma também. E na época, o tanto que essa transformação gerou polêmica não foi brincadeira, hein? Grande parte do público havia gostado, mas uma parte dos fãs ficou meio pé da vida pelo visual meio diferente desse Super Saiyajin 3, já que muita gente esperava que o Super Saiyajin 3 do Vegeta fosse igual a isso. E não me pergunte porque eu tenho a cabeça solta de um Super Saiyajin 3 do Vegeta, tá? E cara, foi um completo espanco. O Tamagami não conseguiu nem tocar no Vegeta por um momento sequer, que venceu quase sem nenhum esforço nessa forma. E bem, o desafio final era um teste lógico, dizendo para o Vegeta diversas situações que uma cobra teve que passar em um dia quando ele tinha diversos biscoitos com ele e teve que dividir entre uma galera que encontrava na rua. Sendo a pergunta final do Tamagami, quantos biscoitos a cobra comeu? E a resposta do Vegeta foi que ela comeu 0 biscoitos porque cobras não comem biscoitos. E, estranhamente, a resposta estava certa e isso tudo era uma pegadinha de lógica. Essas duas batalhas que eu acabei de descrever estavam ocorrendo simultaneamente, e quem também estava vendo elas era o Goma pelo seu monitor, e ele estava extremamente desesperado com tudo que estava acontecendo, tomando uma atitude bem drástica, pedindo para o Degesso desativar os Warp-sama para evitar deles irem até o primeiro reino demoníaco. E além disso, ele também trouxe a tropa inteira da PM do Makai até o primeiro mundo, como uma espécie de segurança secundária, né? Chamando inclusive a elite da PM, que estava mais para uma Forças Especiais Guinil do Paraguai. Porém, isso tudo não precisava de tanta urgência, já que o próprio avião quebrou novamente, fazendo eles caírem num planeta que tinham diversos gigantes, e é um episódio inteiro deles nesse planeta apanhando para um cachorro, ratos, pulgas e até mesmo para uma criança no colegial. E quando eles consertaram finalmente o avião, eles saíram vazados dali. E isso foi um episódio inteiro, eu consegui resumir aqui em menos de 10 segundos, cara. Coisa horrorosa! Isso aqui foi muito pra ter 20 episódios no total, tá ligado? Esse episódio é muito ruim. A única coisa interessante desse episódio é que a gente tem conhecimento que existe um minério chamado Magnite, que era usado como combustíveis para esses aviões que eles estavam pilotando. E elas eram encontradas no céu do segundo mundo do Makai. E é também esse o motivo do porquê a Bulma não conseguiu consertar a máquina do Shin. E quando chegaram e perceberam que o Warp-sama estava desligado, o Neva basicamente diz para eles relaxarem e deixa com o pai que ele resolve. Já que quem foi o criador desses escudos de luzes foi nada mais nada menos que ele mesmo, feito para trazer pelo menos alguma paz para o segundo mundo, que estava um verdadeiro caos, já que vinha diversos bandidos do terceiro mundo e diversos soberbos e políticos do primeiro mundo tornar aquele lugar uma zona, o que fez alguns Namekushin saírem do Makai em direção ao mundo exterior, porque né, tava uma bagunça enorme, e o Neva selou as passagens e deixou a travessia apenas através do Warp. Ele desativa os escudos e eles passam pelo túnel, mas o avião não irá aguentar, deixando esse avião para trás, e quando chegam no primeiro mundo, vão voando em direção ao castelo do Goma. Só que rapidamente foram avistados pela PM, que vai com força máxima atrás deles. E aqui, meu amigo, perdoe-me, mas aqui começa a palhaçada. Não é querendo bancar um de crítico, tá ligado? Mas essa parte é muito ruim, mano. É muito ruim. Tem o Goku e o Vegeta e o Piccolo sendo Jockbusters, tá ligado? Se colocar um Pikachu aí, o Pikachu solo os três, e eles tomando uma pressão ferrada dos policiais do Makai e sendo solados por eles, só levando tapa. Simplesmente nerfaram todo mundo ali, sabe para quê? Para dar destaque para o pai da Punch e
os seus subordinados que chegaram ali para salvar o dia. E adivinha o que acontece quando eles salvam o dia? Eles têm o brilho cortado de novo pelo Goku, que magicamente se lembra que ele tem um Super Saiyajin e acaba com a farra dos policiais ali. E pelo amor de Deus, mano, esse episódio e o episódio do planeta lá dos gigantes foi uma enrolação desnecessária demais. Parece que eles estavam tendo que colocar 20 episódios realmente, não podia ser 18. Porque, mano, tava pra ter resolvido tudo isso, inclusive aquele planeta, em menos de 5 minutos, cara. Pelo amor de Deus. Eu exagerei aqui, em menos de 10, tá? Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. A única coisa interessante desse episódio é que finalmente o terceiro olho é citado novamente. Pois enquanto estava observando o Goku tomando um pau da PM, o Goma percebeu que no cinto do Ibis havia o terceiro olho. E bem, a lore desse olho era que ele dava um poder insano, absurdo para quem o portasse. Que era usado pelos reis demônios para fazerem as suas perversidades e comandar o Makai. Porém, ele se perdeu quando Tabura estava querendo roubar o trono de seu pai e sabendo que não conseguiria vencê-lo, ele fez um esquema, pedindo para um capanga roubar esse olho de um cofre, e enquanto Dabura lidava com o seu pai. E então ele fez isso, conseguiu ter sucesso, né? Virou o rei demoníaco, mas o olho se perdeu. Por quê? O capanga, o inútil do capanga, ele fugiu, né? Ele fugiu até o golpe de estado dar certo, só que ele foi pro terceiro mundo do Makai e meio que foi morto lá. Sim, ele foi morto, o olho se perdeu lá até ser achado pelo Ibis, que usou como uma espécie de fivela, eu não sei o nome disso no cinto, para segurar. Aquele negócio do cinto, aquele, tá ligado? Aquele pontinho, não sei o nome não. E nesse ponto da história, o Deguesso já não estava mais suportando ficar ao lado do chato do Goma e estava planejando o trair, pedindo para uma do Jobs ir até o Ibis e trocar o olho por um beijo dela. E claro que o Ibis, sendo exótico como ele é, ele não aceitou isso. Ele queria o chapéu dela em troca do olho. O que ele faz então? Ela leva até o Deguesso. E finalmente as coisas começam a ficar coerentes, com o Vegeta deitando todo mundo das Forças Especiais de Guinil do Paraguai em poucos golpes, sem qualquer esforço. E então ele, Piccolo e Goku entram no castelo à procura do Dendê, com a Pansy indo logo atrás dele. Dendê esse que estava com Deguesso, que estava planejando fugir do castelo quando viu que eles estavam invadindo. Mas ele é emboscado na garagem de aviões que possuía naquele castelo, não vendo outra alternativa senão usar o próprio Dendê como refém. Algo que não deu muito certo porque ele estava focado demais neles. Já que a Pansy chegou depois na sala, ela conseguiu se esconder e atacar ele. Porém, isso daqui falhou, tá? Mas o Glório tava seguindo ela também e salvou o dia jogando o chapéu do Ibis para desarmar o Deguesso, que então foi capturado. O Goma viu tudo isso pelo monitor dele e comemora que o traidor se deu mal. Mas se lembra que logo quem iria se dar mal seria ele, né? E já se desespera de novo até que aquela mulher que trocou o chapéu com o Ibis, chegou até o local para entregar o cinto para o Deguesso, aquele que a contratou. O Goma não sabia que o Deguesso tinha dado essa ordem para essa mulher, mas ficou feliz, né? Dando um monte de recompensa para ela e pede para a mesma botar o terceiro olho em sua testa. E quando ele bota, adquire uma forma extremamente grande e musculosa que pareceu que saiu até mesmo das tropas do orgulho do Jiren do Super. Agora os Guerreiros Z decidiram ir até o Tamagami antes de enfrentar o Goma, e ali deram de cara pela primeira vez com a Arinsu e seus subordinados. E claro que o primeiro a se apresentar foi o Gold do Majin Buu, cara, não tem jeito, ele é muito carismático, eu gostei muito dele. Eu vou lançar o fã-clube oficial do Majin Buu, mano. Tanto que ele até mesmo estava se orgulhando por ter perdido do Tamagami 1, e através do Buu eu aprendi que eu tenho que me orgulhar até mesmo das minhas falhas que eu tive ao longo do caminho, porque o que importa realmente é aprender com elas. Não tem jeito, mano. O Akira tava inspirado quando ele criou o Buu, ou eu que tô inspirado tentando achar lógica nas piadas do Buu.
E os planos da Anrinsu eram bem genéricos, mas finalmente foram revelados, que era criar um Makai mais assustador e muito mais forte do que o atual, capaz de fazer até mesmo o mundo exterior se ajoelhar perante eles, e propõe um duelo valendo as esferas do dragão. E claro que quando se fala de batalha, o Goku aceitou. O Vegeta queria lutar, claro, mas não tem jeito, né? Agora era a vez do Goku. Então ele vai lutar contra o Ku. Não, ele vai lutar contra o Du, porque o Ku também queria lutar, só que a Anrinsu não permitiu. E cara, essa foi uma luta bem curta, mas muito bem animada. O Goku conseguia acompanhar muito bem o ritmo do Majin Ku, que era completamente aleatório, como eu já falei. Porém, a luta foi infelizmente interrompida quando o Goma do nada chega ali com seu terceiro olho. E o Ibi, só de ver aquilo, já percebe a cagada que tinha feito quando ele trocou o cinto. Intancável. E então, o King Goma cria uma arena para que essa batalha pudesse ocorrer. O Vegeta, que já estava querendo lutar faz tempo, vai pra cima e, como sempre, só serviu como saco de pancadas, fazendo o Goku perceber a diferença de poder entre eles e falar para todo mundo atacar juntos, senão ele não teria chance alguma, mostrando que era um perigo eminente pro Goku dar essa ordem, né? E mesmo todos atacando, parecia que não tinha efeito algum no Goma, fazendo até a Anrinsu mandar o Du e o Ku. E para piorar, o Goku havia perdido os insetos no meio da batalha. O Neva então decidiu dar também uma ajudinha, mandando o Tamagami para a luta. E agora, com todo mundo junto, praticamente não estavam conseguindo arranhar o Goma, que além de estar com poder absurdo, estava livremente usando a própria arena que ele havia criado para essa batalha. O Goma consegue derrotar o Vegeta e o Piccolo, e iria matar o Goku, que foi protegido pelo Tamagami e pelo Du. E o Goku, vendo que não tinha outra alternativa, decidiu ir direto para o Super Saiyajin 3. E nesse nível, o Goku já estava conseguindo trocar normalmente golpes com o Goma. O Du e o Tamagami vão novamente para a batalha, com o Du alcançando o lendário Super Majin 3, que eu só tenho uma palavra para usar para isso. Não, 8 letras. E bem, por algum tempo o Majin Buu é um destaque aqui no episódio, porém durou apenas até o buff do biscoito mais poderoso do universo acabar. E então a luta começou a desandar novamente, porque após levar diversos golpes do Goku e do Tamagami, o Goma misteriosamente ficou mais forte e se curou. Basicamente como se fosse uma espécie de Mahoraga, vocês lembram? Que se adapta a tudo com o passar do tempo. E ele demora um pouco também o Mahoraga para se adaptar. E então, como consequência disso, o Goku foi derrotado mesmo estando no Super Saiyajin 3. E então o Goma queria acabar de uma vez por todas com todos ali. E então faz uma esfera mágica gigantesca para dar fim a eles. E é então que o momento mais épico do Dragon Ball Daima ocorreu. E vamos lá, meus amigos, porque o Neva vai até o Goku e faz uma magia estranha e injeta no Goku. E então o Goku desperta um poder inimaginável, nunca antes visto. Os seus pelos começaram a crescer por todo o seu corpo e também a ficarem vermelho. Além disso, ele ficou mais musculoso. E então, meus amigos, finalmente, depois de quase 30 anos desde sua primeira aparição, o Super Saiyajin 4 finalmente estreou em uma obra escrita pelo Akira Toriyama, cara. E, mano, essa cena é muito boa, velho. E o Goku volta a ter novamente uma vantagem durante a luta, conseguindo lidar com o Goma de uma maneira que não conseguiu antes. E, cara, essa luta aqui é muito boa. O Goku a todo momento utiliza de todos os recursos possíveis que essa sua transformação possuía, lutando até mesmo de uma forma semelhante a de um primata ou a de um gorila, se você preferir. E todo mundo se junta na batalha, menos o Vegeta, que por algum motivo o Akira não quis botar nessa luta. Eu só sinto pena do Vegeta, tá ligado? Eles não fizeram tanta diferença, já que o impacto real da luta estava sendo o Goku, que logo ficou X1 novamente pouco tempo depois. E então, enquanto o Glória e o Piccolo estavam distraindo o Goma, o Goku fez um belíssimo de um Kamehameha. Mas
é interrompido por Goma no meio da canalização. Mas não foi o suficiente para fazer o Goku desistir daquele golpe, continuando a canalizar o Kamehameha no meio do ar e dando de queima-roupa no Goma. Um Kamehameha lindíssimo com uma aura laranja em volta dele, bem especial mesmo dessa transformação, provavelmente. Mas adivinha só, assim como uma Horaga completava um ciclo e se adaptava, parece que algo parecido ocorria com o terceiro olho e o Goma se adaptou a todos esses golpes e levanta novamente como se nada tivesse ocorrido e ainda por cima estava mais poderoso do que nunca, além de estar também maior, derrotando facilmente o Goku mesmo ele estando no estado de Super Saiyajin 4. A Arinsu, vendo que não tinha outra alternativa, ela aproveita todo esse fuzuê para pedir para o Glório levar até ela a esfera do dragão que ele tem para invocar em Shenlong. E bem, a lore do Glório é bem simples, mas também bem daorinha, porque basicamente ele foi resgatado pela Arinsu do terceiro mundo do Makai e ela o fez aprender na Mekujin para poder invocar o Shenlong e fazer o seu desejo, que era se tornar a rainha mais forte da história do Makai. E mesmo pressionado, ele invoca o Porunga do Makai. E bem, esse Porunga era imponente que nem o próprio Porunga, porém ele era vermelho e mostrou que não tinha pouco poder não, velho. Eu tô falando, o Neva não é fraco nem porque o Porunga foi lá, né, o Goma viu isso, achou que era um inimigo e foi lá bater, tá ligado, no Porunga. Foi lá, só que o Porunga, cara, assim, ó, defendeu o soco como se não fosse nada. Soco que tava praticamente matando o Goku, cara. Defendeu como se não fosse nada e ainda por cima repeliu facilmente o Goma. E então o Glório estava extremamente pressionado, como eu já disse, para fazer esse desejo. E ele então faz o seu desejo sendo levado pelo coração. Porque toda essa jornada que ele teve com Goku e seus amigos não foi para nada. Ele finalmente viu como uma espécie de família, né, eles. E então ele pede que para todos aqueles que lutaram contra o Majin Buu voltem a ser adultos. E meu amigo, agora a luta seria em outro nível, porque agora eles não estavam mais nerfados, eles estavam com seu poder total. E agora era a vez do Vegeta, que mesmo na forma base conseguia trocar com Goma, porém decidiu ir logo para o Super Saiyajin 3. E a batalha, cara, tava parecendo Gojo vs Sukuna, que o Sukuna espancava e o Gojo com roteiro infinito se regenerava. Mas óbvio que com Goma se regenerando a todo momento, em uma batalha de durabilidade o Super Saiyajin 3 obviamente perderia, né? Com Vegeta se cansando rapidamente na luta, enquanto Goma estava praticamente sem uma mesmo levando um apavoro na luta toda. E durante a batalha, a Arinsu demitiu o Glório, que foi até os seus novos amigos e finalmente o Goku acertou o nome dele. Porém, a Arinsu fica meio triste de perder um companheiro. Porém, pelo menos ela ainda tinha o Majin-Ku, né? E pediu para ele buscar um livro no castelo, porque poderia possuir alguma informação da fraqueza desse terceiro olho. E então, os dois conseguiram achar essa tal fraqueza e vão contar para os Guerreiros Z que, se caso acertasse a nuca do Goma 3 vezes seguidas, o olho dele iria cair. E então o Goku planejava distrair o Goma e tentar enfraquecê-lo, enquanto o Piccolo se escondia apenas aguardando o momento oportuno para retirar o olho. Mas para este plano funcionar, o Vegeta, que já estava até perdendo a batalha, teria que sair do combate, o que ele obviamente não queria fazer agora. E então, para tentar convencer o Vegeta a ceder, a Bulma diz para ele que se ele não aceitar a ajuda dos outros, bem, ele não vai mais poder tomar banho junto com ela. E óbvio que quando o assunto é Goku e distração, a gente lembra logo daquela cena que o Goku, para distrair o Majin Buu e o Babidi, vai lá e se transforma em cada etapa do Super Saiyajin até revelar a sua nova transformação, o 3, né? Uma cena icônica, uma das mais icônicas, por dizer assim, da saga Buu. E bem, é exatamente isso que o Goku fez para distrair o Goma, passando de transformação em transformação numa animação bem bela que estava tendo.
E então ele revela a sua última e mais poderosa forma, tirando a roupa do Super Saiyajin 3, que tava bombado pra caramba, e se transformando assim no Super Saiyajin 4 adulto pela primeira vez. Uma forma que a gente já imaginava que seria bombadaça e também muito, mas muito da hora, mano. Essa luta, cara, é muito boa e dá uma sensação absurda de impacto e poder em cada golpe. O lado negativo é que tudo aquilo que o Goku fez de lutar que nem um macaco quando ele era apenas uma criança, não aconteceu aqui com o Goku adulto, que estava lutando como sempre. Mas cara, sendo sincero, não faz tanta falta assim não, porque foi uma luta absurda. Como por exemplo, o Goku em um soco quase destruindo a arena inteira do Goma junto com ele. E que após isso o Goma se adapta e por um momento tem uma vantagem, invocando inclusive aquele cajado que ele sempre usava quando era pequeno e que talvez seria bem legal ver ele lutando com essa varinha. Mas né, pelo jeito ela não ajudou tanto não, já que a luta estava bem equilibrada e aquela varinha não serviu de nada. E então a luta foi até dentro da arena, num lugar que parecia até mesmo que quebrou a dimensão, que nem naquele filme do Broly. Mas não chega para tanto, creio eu, né? Não devem ter quebrado nenhuma dimensão e só foi escolha artística mesmo. O Goku novamente fica em vantagem e quando eles voltam para a arena, faz com o Goma o que o Broly fez com ele no filme, né? Arrastando a cara do Goma na parede. E aqui então, depois dessa cena, vem a melhor cena do Daima, que o Goku é um dos maiores powering-ups da franquia, fazendo inclusive até uma referência à abertura do Z no meio dela, e logo após, entrando no modo sério, vai lançar um Kamehameha, mas não um qualquer, mas sim um dos mais poderosos que ele já demonstrou até aqui, com ele atravessando não somente o Goma, mas também os 3 mundos do Makai. Sim, isso mesmo que você está ouvindo, ele fez tudo isso em um só Kamehameha com uma animação absurda, provavelmente o mais bem animado de toda a franquia. Mas ao meu ver isso não é um feito tão absurdo quanto tem gente falando não, se vocês me perguntarem. Já que claramente a distância física entre os mundos do Makai era apenas rocha comum, tá ligado? Não uma barreira dimensional, e a gente viu isso quando eles caíram, né, do segundo pro primeiro mundo. Mas então, é aqui aonde o Piccolo encontrou a brecha, já que havia aberto um buraco imenso no Goma e ele estava claramente atordoado por causa disso. E cara, essa cena aqui é de deixar qualquer um pé da vida, porque o Piccolo aparentemente foi realmente só de viagem para o Makai, já que nem fazer o que ele estava designado a fazer ele conseguiu. E não é nem por mal, cara. A conclusão que o Goma vai ter, cara, logo em seguida vai ser legal, na minha opinião, tá? Sei lá, eu fico meio pé da vida porque o Piccolo não serviu de nada no Makai, ele só serviu pra apanhar da PM, velho. Não sei se vocês perceberam isso, porque, cara, não teve nenhuma luta que ele teve um destaque, tá ligado? Na minha opinião, papo reto, não sei se estão ligados quando o Vegeta lutou contra aquela elite da PM, então, botava o Piccolo, pô. Pelo menos um destaquezinho, entre aspas, ele teria, tá ligado? E colocava esse elite da PM um pouco mais forte também, né? Pra ter um destaque maior pro Piccolo, mas sei lá, cara. Tá bom que ele não tem tanto poder que nem o Goku e o Vegeta no momento atual, mas que poderia ter alguma luta melhor que ele se destacasse, cara, como eu tô falando. Seria melhor, né? Mas vamos seguir, né? O Goma conseguiu se recuperar e dar mais um Power Burst com o terceiro olho. O poder que ele estava tendo naquele momento fez geral voar para longe. Mas isso de geral ficar voando sem rumo foi ruim pro Goma, já que em uma quebra de expectativa absurda a lá Akira Toriyama, o Gold, né, o Majin Buu, voou direto para trás da nuca do Goma, que estava completamente distraído, e então encontrou a brecha perfeita, dando 3 livradas na nuca do Goma e assim o derrotando, já que o terceiro olho saiu da nuca dele da testa dele naquele momento. E o terceiro olho era algo grandioso, né? Só que o Glório em apenas uma pisada já destruiu ele, de tão frágil que ele é se ele não tivesse com algum usuário. E agora finalmente o Gold é reconhecido por todo mundo, inclusive pela Arinso. O Goma e o Degesso então são aprisionados em La Habitation dels Games pela Marba, que apareceu ali do nada e o selou naquele local. E esse aprisionamento, cara, me lembrou bastante, sabe o que? Lembrou, não só a mim não, lembrou todo mundo. Uma Fuba, cara. Eu não sei se uma Fuba foi inspirada nessa técnica, mas é bem daorinha de ver
o Mafuba, entre aspas, sendo visto novamente em Dragon Ball, né? Então agora o Makai não tinha mais um rei. E o Shin achava que a Anrincho, além de ter uma boa ideia dela ser a rainha do Rei Demônio por causa dela ter uma inteligência muito acima do normal, ela também merecia o trono, porém ela recusou por saber que qualquer um que fizesse uma rebelião conseguiria destronar ela, já que ela não era tão poderosa assim de poder bruto, né? O Neva então chega ali e fala que quem deveria suceder o trono então seria aquele que derrotou o último rei, ou seja, o Gold, né? O Majin Gold. Nossa, acabei de falar de uma maneira estranha. O Majin Ko. E os seus primeiros atos como rei é eleger a Anrincho como sua vice, pela inteligência dela, como eu já falei, e também porque ele percebe que no fundo a Anrincho não é tão mal quanto ela tenta transparecer. Além de eleger a Marba, o Neva e até mesmo o pai da Pansy como ministros do Makai. E a partir dessa parte do episódio começa uma grande polêmica em Dragon Ball Daima. Porém, vamos lá. Para começar, que quando eles estavam indo embora do Makai, o Vegeta pergunta se o Goku estava escondendo essa forma do Super Saiyajin 4. Com o Goku falando que após ele ver a força absurda que o Buu possuía, ele treinou para alcançar um novo patamar de poder, mas que não sabia se daria certo ou não. E dada a clara cara de surpresa que o Goku expressou quando ele se transformou no Super Saiyajin 4 pela primeira vez, cara, eu teorizo que essa fala aqui meio que diz que o Neva que foi que potencializou o Goku e deu tipo um empurrãozinho pra ele alcançar essa forma. Mas isso aqui é apenas minha teoria, tá? Voltando, aquilo que eu falei do Vegeta e sua forma, bem, o nome dela, segundo ele, era Ultra Vegeta 1, talvez como uma referência a Ultra Ego. Não sei, vai saber, né? Mas enfim, o que aconteceu após isso foi que a Pansy deu uma carga de Magnite, aquele minério que eu havia falado anteriormente, para a Bulma, e o Dendê e o Piccolo são convidados a ficar no Makai com Neva para reconstruir Namekusei. Mas eles recusaram, dizendo que se eles encontrassem algum Namekudin que virou nômade após a destruição do planeta que o Freeza fez há muito tempo atrás, né? Eles perguntariam se eles não queriam voltar ao Makai. E bem, o buraco que o Goku fez com o Kamehameha beneficiou em muito o terceiro mundo de forma direta, cara, porque ele meio que fez que os gases se dissipassem dos vulcões, então o ar ficou de uma maneira mais leve. E aqui nós vemos o Goku dando um adeus para o pessoal do Makai e talvez até mesmo para nós de uma forma bem simbólica do Akira Toriyama, né? Bem, o que acontece é que o final do anime decepcionou muitos por não fazer nenhuma conexão sequer com o Super. Por mais que no anime a gente já tenha visto conceitos que vieram do próprio Super, né? Mas talvez até tenha uma explicação. Eu recomendo que, se você quiser saber mais a fundo sobre ela, ver o vídeo aqui desse mano e que explica a atual situação que Dragon Ball está tendo no Japão, que está tendo uma batalha jurídica gigantesca entre a Shueisha e a Capsule Corp pelos direitos do anime, e por isso o mangá do Super tá parado e os animes do Dragon Ball também estavam meio parados até agora. Mas na melhor das hipóteses, na minha opinião, após essa treta judicial inteira, tá ligado? Pode sim haver uma conexão no futuro entre o Daima e o Super, mas talvez também o Daima seja uma linha temporal completamente diversa. Ou talvez seja, sei lá, que nem o Nerd falou que essa é a linha do Goku Black. Eu não acredito nisso, tá? Eu só falei porque essa teoria eu achei engraçada por algum motivo. Talvez, cara, um modo de costurar isso, sei lá, talvez seria com o Goku percebendo que ele só conseguia acessar aquela forma por causa do Neva e não por causa do treino que ele havia feito antes, de que ele se precipitou quando ele falou aquilo pro Vegeta. Vegeta esse que após a luta do Goma talvez tenha percebido que o Super Saiyajin 3 gasta energia demais contra inimigos aparentemente invencíveis, né, como o Bills, e por isso não utilizou o Super Saiyajin 3 naquela hora que ele ficou em fúria, ou também ele aperfeiçoou o Super Saiyajin 2 para não precisar do Super Saiyajin 3, né. Mas o difícil de explicar realmente é o Shin e o Kibito. Esse aqui, cara, eu não sei como eles vão explicar se tiver uma conexão, mas fato é, eu pesquisei e faltam 3 anos na linha cronológica do Daima pro Super, ou seja, muita coisa pode ter acontecido nesses 3 anos, né? Veremos como serão os próximos passos, tanto da Toei quanto da Shueisha, né? Enfim, voltando para o episódio, no finalzinho, nos pós-créditos,
eles vão até as lojas daqueles insetos que eles compraram, né, para comprar mais insetos revividos, já que a semente dos deuses estava em falta lá na Terra. E lá eles veem alguns insetos que também possuíam o inseto da fusão, né, que infelizmente não teve. Eu não sei porque carambas de motivo não teve uma fusão, né, mas lá tinha um produto bem suspeito, um produto empoeirado, porque ninguém comprava, porque era caro e muito suspeito. Aí eles vão lá ver que produto era esse e dão de cara com 2 olhos demoníacos sendo vendidos ali, com a atendente da loja falando que há muito tempo atrás eram 3 e que um rei comprou isso há muito tempo. E cara, muita gente achou erro nessa cena, né? Tipo, um poder tão foda ser tão trivial assim, mas eu não achei... Vou ser sincero, eu não achei nada de mal nessa cena, etc. Eu só, sei lá... Só ri dessa cena, porque é uma quebra de expectativa muito brusca e um plot twist, né? Um plot twist do finalzinho do anime. Mas, senhores, eu me despeço aqui porque esse é o fim do vídeo, que eu espero que vocês realmente tenham gostado. E se puderem ter uma avaliação desse formato, né? Que eu não sei muito o rumo, o futuro do canal, na real, né? Porque eu tô meio perdido. Mas o próximo vídeo que eu tô planejando trazer, cara, é falando de um anime que eu tô vendo que... Cara, é muito meme, cara. É um anime de 2020 muito meme, que só de falar 2020 ou 2021... Puta, agora eu não vou lembrar. Mas é um anime tão meme que só de falar, que é provavelmente de 2020 a 2022, é um anime realmente, alguns já devem saber qual anime eu tô falando. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, um abraço, fiquem com Deus. Se não tivesse se inscrevido, se inscreva aí, fazendo favor, dá um like e fui. Nossa, falei muita coisa agora.